Adotei a Lily quando eu tinha 26 anos. Na época, eu era solteira, não tinha reserva financeira, morava num apartamento pequeno de 2 quartos e trabalhava no conselho tutelar com um salário que mal dava para as contas. Minha mãe me olhou bem nos olhos e disse: "Você não consegue cuidar nem de si mesma." Meu pai só balançou a cabeça, com aquela cara de quem já tinha desistido de mim, e completou que aquela criança ia arruinar a minha vida. Minha irmã, a Renée, ficou calada, o que para mim foi quase pior do que se ela tivesse concordado. No dia em que trouxe a Lily para casa, encontrei uma carta na caixa de correio. Era aquele papel caro, com as iniciais da minha mãe. Eu li com a bebê dormindo no meu peito. A carta dizia: "Não apoio essa decisão. Você está jogando sua vida fora por causa do erro de outra pessoa. Essa criança veio de sabe-se lá onde. Não volte para casa, não me ligue e não traga ela aqui." Dobrei a carta, guardei numa caixa de sapatos no fundo do armário, atrás de uns casacos velhos, e fui alimentar minha filha. Aquela era a única decisão que importava. Hoje tenho 40 anos. Passei os últimos 14 anos trabalhando no sistema de proteção à criança, onde comecei como assistente e terminei como diretora regional. A Lily foi fruto de um sistema onde a mãe biológica não tinha condições e o pai nem existia. Olhando friamente, eu entendo por que minha mãe achou que eu não estava pronta. Eu trabalhava 60 horas por semana, mal dormia e vivia apertada. Mas o que eu nunca perdoei foi ela ter decidido que eu era incapaz sem nem me perguntar qual era o meu plano. Meu pai sempre seguiu a vontade dela, e minha irmã fez a vida perfeita que minha mãe aprovava, casou cedo, ficou em casa com os filhos e nunca deu motivo para receber uma carta daquelas. 6 meses depois que a Lily chegou, tentei ligar para minha mãe. Contei que ela tinha dado os primeiros passos. Ela respondeu com um tom seco, sem fazer nenhuma pergunta, sem querer ver foto. Nada. Liguei no primeiro aniversário dela, e a mesma coisa. Percebi que não era reserva, era uma decisão consciente de me excluir. Parei de ligar por autopreservação. Uns 6 anos depois, encontrei uma amiga da minha mãe no mercado. Ela veio com aquele tom de pena fingida: "Nossa, querida, fiquei sabendo que você está passando por muitas dificuldades." Eu olhei para ela e disse: "Sou diretora regional, gerencio 42 funcionários e minha filha está em turmas avançadas na escola. Estamos ótimas." A mulher ficou sem reação, porque a história que ela tinha ouvido era outra. 2 anos depois, descobri num funeral de uma tia que minha mãe passava anos rezando por mim no grupo de amigas dela, contando para todo mundo como eu estava sofrendo e como ela estava preocupada porque eu tinha assumido mais do que conseguia aguentar. Liguei para ela e pedi para parar de inventar coisas sobre a minha vida. Ela respondeu com aquela voz mansa de quem quer parecer razoável: "Eu só digo que estou preocupada, Francis." Para ela, a Lily ainda era aquela criança, e não uma pessoa com nome e sobrenome. Depois descobri pela minha irmã que meus pais faziam jantares de família todo domingo há anos. A Renée e os primos iam, mas eu e a Lily nunca fomos convidadas. Não foi um corte dramático, a gente simplesmente não existia na lista. Mas eu segui minha vida. Foquei na Lily, nas feiras de ciências, nas lições de casa na mesa da cozinha. Tive apoio de pessoas que realmente importavam: a pediatra da Lily, que acompanhou cada passo dela, e meu chefe, que me promoveu 2 vezes. No 8º ano da Lily, a escola ligou avisando que ela seria a primeira da turma e faria o discurso de formatura. Chorei no meu escritório, um choro atrasado de 14 anos. Quando contei para a Lily, ela disse que queria escrever o próprio discurso, sem usar o modelo da escola. Eu achei que ela só queria ser original. Liguei para minha mãe avisando da data. Ela aceitou na hora, com o tom de quem já estava escolhendo a roupa. No dia, ela chegou no ginásio da escola como se fosse a dona do lugar, sentou na primeira fila e saiu falando para todo mundo: "Nossa neta é a primeira da turma." Em 14 anos, ela nunca tinha chamado a Lily de neta. A Lily subiu ao palco, agradeceu aos professores e amigos. De repente, ela tirou um envelope creme do bolso, a carta da minha mãe. O ginásio ficou em silêncio enquanto a Lily lia, com a voz firme: "Não apoio essa decisão. Você está jogando sua vida fora por causa do erro de outra pessoa. Essa criança veio de sabe-se lá onde. Não volte para casa, não me ligue e não traga ela aqui." A cara da minha mãe ficou branca. Ela apertou o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A Lily olhou direto para ela e disse: "Essa carta foi escrita há 14 anos sobre mim, sobre um bebê que alguém chamou de Terro. Esse bebê se formou hoje como a melhor aluna da turma." O ginásio inteiro levantou e aplaudiu de pé. Minha mãe não aplaudiu. Ela pegou a bolsa e saiu andando pelo corredor central, enquanto todo mundo olhava. 2 dias depois, meu pai me ligou. Foi a primeira vez em anos que ele ligou sem a minha mãe mandar. Ele não pediu desculpas, ele não sabe fazer isso, mas perguntou o que a Lily queria estudar e quais faculdades ela estava olhando. Eu respondi tudo, porque não queria punir a menina por causa dos erros dos adultos.
Minha irmã também me procurou e me contou que tinha prints de conversas da minha mãe no grupo de amigas falando mal de mim anos atrás. Eu disse que não precisava de provas, mas agradeci. Minha mãe não fala comigo desde aquele dia. Não sei se é vergonha ou teimosia, e parei de tentar descobrir. A Lily agora está indo para o ensino médio, já sendo disputada por escolas de elite. Ela ainda guarda o rascunho daquele discurso